Essa melodia é para homenagear quem... No programa Jesus Está Voltando de hoje, nós vamos estudar o capítulo 6 de Apocalipse, onde fala dos selos e dos cavaleiros. O capítulo começa da seguinte forma, no versículo 2: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. No Apocalipse aparecem dois cavalos brancos. O primeiro cavalo branco está aqui em Apocalipse 6, e o segundo cavalo branco em Apocalipse 19, versículo 11. Veja o que diz no versículo 11 do capítulo 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Algumas diferenças tem entre esses dois cavalos aqui. O primeiro, ele tem um arco, ele sai para guerrear, ele sai vitorioso, sai para vencer. E logo após o surgimento desse cavalo, no capítulo 6, a guerra, a fome, peste, a destruição. Já o cavalo do capítulo 19, não, ele é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então, o que podemos tirar de conclusão daqui? É que no capítulo 6, esse cavalo branco representa o anticristo. E no capítulo 19, representa Jesus. Então, capítulo 6, o anticristo é esse cavalo branco. E no capítulo 19, o cavalo branco simboliza Jesus. Mas aqui no capítulo 6, ele tem um arco na mão. Um arco é um símbolo de guerra. No passado, na Idade Média, usava-se o arco e flechas para guerrear. Mas aqui o interessante é que esse arco ele não contém flechas. Então tudo indica que a representação desse arco sem flechas significa diplomacia, que o anticristo usará de diplomacia para vencer muitas guerras só com o seu falar, só com o seu jogo de cintura, porque esse arco sem flechas representa isso, diplomacia. Ele será o maior diplomata de todos os tempos. Ele usará tanto poder bélico, como também a diplomacia para vencer muitas guerras. É tanto que lá na frente em Apocalipse, os 10 reis que governarão juntamente com ele, entregarão poder à besta, quer dizer, entregarão poder a ele, o anticristo, sem motivo de guerra, sem nenhuma força bruta, só pela diplomacia. Aqui no capítulo 6 fala também que é-lhe dado uma coroa, quer dizer, ele não tem uma coroa, é-lhe dado uma coroa. Mais uma diferença aqui entre Jesus e o anticristo é que esta coroa aqui no grego é Stéphanos, coroa daquele que concorre para vencer, daquele que luta para vencer. E a coroa que Jesus tem é diadema, coroa real. Então mais uma diferença entre o anticristo e Jesus aqui nessa coroa é que esta coroa do anticristo é Stéphanos, daquele que concorre para vencer, daquele que luta para vencer, daquele que corre para vencer. E a coroa de Jesus é diadema. Continuando, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o seguinte, o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Uma prova de que esse cavalo é o anticristo é que após o surgimento dele no cenário mundial, vai haver guerra, muita guerra. É tanto que a paz será tirada da terra. O texto não diz que a paz será tirada de um país, de um continente, de um bloco, não. A paz é tirada da terra. E esta grande espada, muitos escatologistas creem que significa que essa grande espada vai ser um poder bélico atômico, quando bombas atômicas serão usadas nessa guerra infernal que vai acontecer aqui após o anticristo surgir. Só lembrando, serão 3 anos e meio de paz, uma falsa paz, e 3 anos e meio do que é chamado a grande tribulação propriamente dita. Continuando, no versículo 6 diz: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o óleo.
O que é que acontece depois de uma guerra? O que nós temos visto é que após uma guerra, os alimentos ficam escassos e há um inflacionamento. Porque aqui no versículo 5, bem no final do versículo 5, ele diz: eis um cavalo preto, quer dizer, o terceiro cavalo, o cavalo preto. E o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Esta balança na mão significa racionamento. Haverá uma grande inflação após essas guerras que irão acontecer, após o cavalo vermelho surgir no cenário mundial. E vai haver um inflacionamento dos víveres. Vai haver um racionamento. Esta balança na mão significa um racionamento. E quando ele fala aqui, uma medida de trigo por um dinheiro, é que a inflação será tão grande que vai ser preciso o salário de um dia inteiro para se ter um prato de comida, para se ter um víver de comida. E mais na frente aqui ele diz, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Quer dizer, vai ser o mínimo possível, a quantidade mínima para a sobrevivência. Não haverá uma fome escaldante mundial que irá derrubar todo mundo, não. Ainda haverá víveres escassamente, mas haverá víveres para as pessoas comerem. Só que super inflacionado, quer dizer, uma medida de cevada por um dinheiro, quer dizer, um salário de um dia inteiro só por um prato de comida, e 3 pequenas medidas de cevada, quer dizer, uma quantidade mínima de sobrevivência por um salário do dia inteiro. E ele fala que é algo bem interessante: e não danifiques o óleo e o vinho. O óleo e o vinho é símbolo da unção do Espírito Santo de Deus. Mas aqui tem algumas interpretações que podem ser tiradas. O óleo e o vinho é algo básico da comida judaica. É algo básico que eles têm. E outra coisa também, que é algo muito caro. Aquele óleo puro, o vinho puro é muito caro. O que pode significar dizer que mesmo com toda esta guerra ainda haverá um pouco das pessoas. As pessoas ainda terão o básico para comer. Terão ainda um pouco deste óleo, um pouco deste vinho para beber. E no mesmo instante também poderá significar que só os ricos terão acesso a este óleo que é fino, que é tão raro, tão caro, e este vinho também que é tão raro, tão caro. Então tem esses dois pensamentos. O mundo não morrerá de fome, não perecerá com tanta fome, e também que os ricos conseguirão ter o que comer. Então, só recapitulando, após essa guerra haverá um grande inflacionamento e racionamento, porque é visto uma balança sendo segurada por uma mão. Haverá um racionamento e haverá uma grande fome, não tão devastadora que todos morrerão, mas que muitos passarão muita fome. Prosseguindo, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha pronome morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar 1/4 da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Então, após tudo isso acontecer, vem o pior ainda, que é fome, peste, mais matança, mais mortes acontecendo. Então, o que o anticristo trará quando surgir no governo mundial será toda essa coisa infernal. Mortes e mais mortes, fome e peste. Estes são os 4 cavaleiros do Apocalipse. No próximo bloco, nós vamos continuar estudando capítulo 6, daremos prosseguimento o que está ocorrendo no planeta Terra durante esse tempo. Não perca, o próximo bloco do programa Jesus está voltando.